É isso mesmo, amados e queridos irmãos e ouvintes. Mais uma vez nós estamos através da Sara Brasil 93,9 FM falando ao seu coração e fazendo esse convite maravilhoso. Quer ir conosco a Israel no mês de julho do próximo ano? É o projeto Semear 2020 para Israel. E o meu convite é especial, porque ir a Israel é algo simplesmente maravilhoso. E você pode se tornar tornar este sonho seu em realidade. Basta ir a Tropical Turismo, que está ali na Rua 1, número 170, no setor central. E ali você vai se programar junto à Tropical Turismo, que faz de tudo para enviar mais pessoas a Israel. Então você é o meu convidado especial. Mas tem que apressar os passos. Agora nós já temos pouco tempo, é contagem regressiva. Muito bem, se você precisar de maiores informações, basta ligar no 32 24 99 98, 3224 9998. Preste bem atenção neste texto. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. Agora, olha a parte B desse versículo. Ele não vos deixará, nem vos desamparará. Esta é aqui uma palavra que foi dita a Josué. E esta palavra dita a Josué nos faz entender de uma maneira muito clara de que, na verdade, o Senhor jamais nos deixa, jamais nos desampara. E baseado nisto, eu venho nesta manhã dizer a você que está me ouvindo, e eu digo ouvindo atentamente, não existe a menor possibilidade, preste atenção, não existe a menor possibilidade de Deus te deixar, a não ser que você o abandone. Mas se você não o fizer, Ele nunca te deixará, nunca te desamparará. Eu estou baseado em um texto aqui, em Lucas também, em Lucas capítulo de número 24, a partir do versículo 13, que diz: eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, aproximadamente uns 11 quilômetros, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: a que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras, palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive.
E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém, não o viram. E ele lhes disse, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Amados, queridos irmãos e ouvintes, não existe a mínima possibilidade de Deus te deixar. Olha, preste bem atenção numa coisa, o que aconteceu aqui nesse texto. Esses dois discípulos deixaram Jerusalém, estavam de caminho, de volta à sua aldeia chamada Emaús. Na verdade, o que nós encontramos aqui é que eles estavam distanciando-se do lugar congregacional. Eles deveriam permanecer em Jerusalém. Eles não deveriam tomar o caminho de volta para a sua aldeia Emaús. Jerusalém era o lugar congregacional. Foi exatamente ali que o Senhor foi morto, foi sepultado, mas ressuscitou. E eles estavam distanciando-se cada vez mais deste lugar congregacional. Mas Jesus foi em busca deles. Eles caminhavam, e a Bíblia diz que eles conversavam entre si, e eles estavam muito tristes, como que não se sentissem mais seguros, perderam o chão, perderam a perspectiva daquela bendita esperança. Jesus tinha morrido, tinha sido sepultado, embora ouvissem que de algumas mulheres que ele não estava mais no túmulo, que ele havia ressuscitado, mesmo com alguns dos discípulos indo até lá, mesmo assim não acreditaram. E aí foram se distanciando-se, mergulhado na sua tristeza, decepção, frustrações e tudo mais. Mas Jesus é maravilhoso. Ele foi em busca daqueles dois. Foi em busca deles. Está no versículo de número 13. No mesmo dia, dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando do que havia sucedido e entristecidos, quando Jesus se apresenta e começa a caminhar com eles. Eles não puderam reconhecê-lo. É sempre assim, não é, queridos? Quando nós achamos que tudo está perdido e que todas as nossas esperanças, elas simplesmente se dissiparam, e queremos então simplesmente voltar à nossa vida velha e ali continuarmos a nossa existência de maneira triste e desoladora. Quando assim estamos, Jesus se apresenta e nós nem temos a percepção da sua presença, mas ele o faz. E sabe por que o faz? Porque se tem uma coisa que Jesus não quer de mim nem de você, é o distanciamento. Você não pode distanciar do lugar congregacional, do lugar do louvor, da adoração, onde você alimenta a bendita esperança da glória, onde você ouve do Senhor, onde a sua alma, ela é revigorada pelo Senhor. Jesus foi em busca deles, estavam distanciando-se. Muitos estão vivendo assim, estão agindo assim, se distanciando do Senhor, e desolados e entristecidos, como se não houvesse mais esperança. Mas
Não existe, queridos, a menor possibilidade de Deus te deixar ou te abandonar. Ele vai em busca da sua vida. Sabe por quê? Porque a sua alma é muito preciosa. E o preço que foi pago pela sua alma não foi ouro nem prata. Foi o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Mesmo que você insista em distanciar-se, desolado, entristecido e desesperançado, Jesus vai em busca da sua vida, como fez com esses dois discípulos que estavam indo de volta a Emaús. Outra coisa que aprendemos aqui, mesmo que frustrados com as lembranças passadas, Jesus foi em busca deles. Eles estavam frustrados, porque eles falavam entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Mas o que havia sucedido foi o passado. Paulo diz: esqueço as coisas que atrás ficam. Esqueço as coisas que atrás ficam. E não as coisas que atrás ficaram. As coisas que atrás ficam e prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Eles estavam caminhando frustrados, lembrando de notícias, de acontecimentos passados. E por causa disso, as suas almas estavam amarguradas, estavam cheios de lembranças, de tristezas e de angústias passadas. Mas mesmo com toda essa frustração promovida por lembranças de dias passados, Jesus foi em busca deles. Eles não o reconheceram, estavam mergulhados em tristezas e frustrações. Não existe a mínima possibilidade de Deus te deixar, meu querido. Por mais que você esteja mergulhado em frustrações por lembranças de dias ruins, por mais que você esteja mergulhado em tristezas profundas, por mais que você insiste em ficar comentando e falando de coisas que fazem somente abrir as feridas e trazer desolações, não existe a mínima possibilidade de Jesus te deixar. Ele vai em busca da sua vida. Outra coisa que nós aprendemos: o vazio preocupante que muitas vezes faz reinar em ti somente a tristeza angustiante, por mais que isso esteja abalando o seu ser, o seu vazio, esse vazio preocupante que faz reinar só tristeza, só angústia na sua alma enquanto você caminha contrário aonde você deveria estar. Mas o vazio, esta angústia, essa tristeza não te deixa você perceber que Jesus está em busca da sua vida. Ele está falando contigo. Ele está querendo fazer você entender que este vazio, essa coisa angustiante, essa tristeza não tem razão de ser, porque Ele vive e jamais te deixará. E jamais irá te abandonar. Não existe a menor possibilidade de Deus te deixar, querido. Mesmo que as suas esperanças estejam destruídas, mesmo que as suas esperanças estejam mortas, e você está em busca de fagulhas desta esperança, Deus jamais irá te deixar. Foi isso que Jesus fez com esses dois discípulos. O coração deles ardiam, mas eles não tinham a percepção de quem falava com eles. E Jesus disse: ó nécios e tardos de coração para crer, tudo que os profetas disseram tinha que ser assim, é assim que estava escrito.
Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Era necessário. E ele lhes explica as Escrituras. Quando chegar à aldeia, diz a Bíblia que Jesus fez com que fosse para mais longe, eles o constrangeram. Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E Jesus entrou para ficar com ele. E aconteceu que, estando com eles à mesa, Jesus tomou o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Nesse exato momento, abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não nos ardia em nós o nosso coração, quando ele pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para o lugar de culto, voltaram para o lugar congregacional, voltaram para Jerusalém, e ali acharam congregados 11, e os que estavam com ele, os quais diziam: ressuscitou, ele ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. Jesus foi em busca do frustrado Simão, foi em busca dos frustrados discípulos no caminho de Emaús, e continua em busca de todos aqueles que, frustrados, entristecidos e sem esperança, tentam distanciar-se dele. Não existe a menor possibilidade de Deus te deixar, meu querido, minha querida. Ele vai fazer arder o seu coração pela sua presença. Ele vai fazer com que os seus olhos se abram, para que veja que a bendita esperança da glória está viva, é Jesus Cristo. E ele vai te fazer voltar apressadamente ao lugar de culto, ao lugar congregacional. Ele vai te fazer entender que nada está perdido, tudo é vitória. Eu deixo essa palavra com você nesta manhã. Não existe a menor possibilidade de Deus te deixar. É a promessa: nunca te deixarei, nunca te desampararei. Mas tenha a percepção do seu coração que arde. É a presença dele quando fala contigo. Que Deus te abençoe. Volte logo para o lugar de culto. Volte logo para o lugar congregacional. Volte com júbilo e alegria, porque Deus está em busca da sua vida. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Se até lá Jesus não voltar.